dia a todos que estão aqui na casa do Senhor. Vamos nos colocar em pé e começar a nossa celebração. Começar orando. Vamos orar a Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia, por esse domingo, ó Pai, por essa manhã. Ó Deus, que nós podemos estar na tua casa, te louvando, te rendendo graças por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Abençoa, Deus, cada irmão que está aqui, cada irmão, Deus, que está viajando ainda de férias. Que o Senhor, ó Deus, seja abençoando as nossas famílias, ó Deus, a nossa vida. E esse momento, Deus, nós queremos separar para te adorar e ouvir, ó Pai, a tua voz através da tua palavra. Por isso, Deus, traz paz ao nosso coração e que esse momento seja exclusivo, Deus, nosso para o Senhor. Como comunidade, possamos louvar ao teu nome sempre juntos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, dizendo, trazer a Ele todos que têm sede. Se nós temos sede, Ele diz que Ele é a fonte de água viva. Então, se nós estamos aqui essa manhã, é porque nós temos sede do nosso Senhor e nós queremos receber dEle mais e mais esse domingo. Amém? Vamos louvar? Os que têm sede e os que fracos são, venham à fonte e medir o seu coração. A dor e a tristeza lavada Senhor nas ondas do amor de Deus. Nessa próxima canção, você tem a oportunidade de trazer os seus dízimos e suas ofertas na casa do Senhor. Você que veio preparado, nós vamos estar louvando ao Senhor, dizendo aleluia, toda a glória ao Senhor.
sua misericórdia pela nossa vida. Nós pedimos, ó Deus, ao Senhor, entendimento, sabedoria, ó Pai, também para lidar na nossa vida financeira, Deus. E nesse momento em que nós podemos te louvar e te render glórias através do nosso dinheiro, nós queremos agradecer ao Senhor pelo sustento, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, na nossa vida, na nossa família, nas nossas casas, Senhor. E dizer que o Senhor também reina, Deus, sobre a nossa vida. Reina, Senhor, sobre essa área, nesse ano, Deus, de 2016. Que o Senhor nos ajude em nossos planos, nossos sonhos também financeiros. Que o Senhor nos dê sabedoria. E nós entregamos ao Senhor uma parte, mas sabemos que tudo, o 100%, Deus, é do Senhor. Nós te louvamos por tudo que o Senhor realmente tem feito na nossa vida. Nós queremos agora cantar que o Senhor é digno de glória e de louvor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Vamos louvar, pedir para o Senhor reinar na nossa vida. Sobre o meu viver e sobre o meu lar.
pode se assentar. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Bom estar na casa de Deus, né? Como disse nosso irmão pastor Tiago Vercelino, bom estar na casa de Deus, né? Logo de manhã, dizia a canção, logo de manhã quero te buscar. Poderíamos ensaiar essa canção qualquer hora, né? Muito bonita. Me traz recordações do tempo, 15 anos atrás, que nós cantávamos esses hinos. Era tão bom quando Deus enchia o nosso coração, né? Irmãos, vamos orar mais um pouco? Feche os teus olhos aí, não precisa ficar em pé não. Eu sei que você honra e respeita o Senhor. Vamos. Pai, nós queremos nessa manhã dizer muito obrigado. Obrigado porque podemos nos achegar a Ti livremente, pelo sangue de Jesus, Cordeiro de Deus, o Verbo vivo, que veio até nós em carne, viveu como homem, mesmo sendo Deus, deu a sua vida por nós. E nós queremos essa manhã, Deus, devolver ao Senhor nossa gratidão. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova nessa manhã sobre nós. Obrigado porque grande é a Tua fidelidade, Senhor. Grande é a Tua fidelidade. Obrigado pela saúde que tem nos dado. Obrigado pelo pão de cada dia. Senhor, obrigado por nos abençoar, Pai. Senhor, a bênção do Senhor sobre nós é que nos enriquece e não traz dano sobre nós. Obrigado por nos cuidar. Obrigado por ser o nosso refúgio. Obrigado por ser a nossa fortaleza, Senhor. Obrigado por nos esconder debaixo das Tuas asas nessa manhã, Senhor. Tua igreja são as Tuas asas, onde nós podemos nos achegar e nos esconder seguros debaixo da Tua proteção, Senhor. Obrigado pela igreja. Obrigado por esta igreja. Obrigado por este ministério. Obrigado por esses irmãos. Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado por ser tão bom conosco todos os dias, por cuidar de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Tua palavra fala que o Senhor veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã já não existe mais. E assim o Senhor veste cada um de nós, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, e o Senhor cuida de nós, porque o Senhor diz que nós valemos muito mais do que as aves do céu e o lírio do campo, Senhor. Obrigado. Obrigado por ser nosso Pai. Obrigado por nos tomar nos Teus braços de amor nessa manhã. Senhor, fica conosco, Pai. Nós queremos Te render adoração e dizer que o Senhor é digno, que o Senhor é merecedor, e não há outro Deus além de Ti no céu, na terra, Senhor, em nenhum lugar. Tu és o único Deus verdadeiro. Nós Te rendemos graças nessa manhã e oramos para que o Teu Espírito Santo continue a nos ministrar nessa manhã através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Irmãos, trago boas notícias essa manhã. Nosso pastor Osmar e sua família já está aqui em Curitiba, já voltou de férias. Na terça-feira agora já toma suas atividades nas reuniões conosco. E no próximo domingo, se Deus quiser, já estará pregando de manhã e à noite aqui para nós. Então eu falei com ele ontem, tá assim, pregando para as paredes, né? Então eu falei, eu sei o que é isso, né? Pastor que prega bem, gosta de pregar, fica 2 meses sem pregar, então já está sentindo falta também de pregar e de ministrar a palavra do Senhor para nós. Então, pediu para dar esse aviso aí para vocês. Eu quero conhecer os nossos visitantes dessa manhã. Tem alguém aqui na minha frente? Dá um sinalzinho com a sua mão, se você nos visita hoje pela primeira vez. Olha ali, temos sim, temos. Não sei, talvez alguém possa pegar. Nós temos uma ficha de... Nós costumamos receber bem, mas também queremos te conhecer melhor.
Então nós temos uma ficha, você pode preencher se quiser, você que é nosso visitante pela primeira vez, e nos devolver. Ou pode deixar aí mesmo no seu banco. Ali no final, na Central IBBR, nós temos um presente para você, tá bom? Queremos que você saia daqui bem feliz e possa voltar também quando quiser, tá bom? Seja muito bem-vindo. Do meu lado direito, alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Não, né? Então, já temos... Que bom. Pastor Daniel. Pastor Daniel hoje é o servo do Senhor que vai ministrar para nós a palavra. Eu quero orar também por ele, por nós, essa manhã. E também ele tem alguns avisos que... Irmão, todo mundo tem o boletim na mão aí? Todo mundo tem, né? Presta atenção, tem algumas... Já voltamos o mês que vem com algumas atividades. No mês de março nós temos também algumas atividades. É importante que você fique por dentro. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Daniel Eiras, pelo testemunho dele no nosso meio, tantos anos servindo ao Senhor em dedicação, perseverante, fiel. Pai, muito obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor tem feito na vida dele, desde quando o chamou, o Senhor tem agido e transformado a sua vida. Deus, e eu particularmente tenho percebido, no pouco tempo que convivo com ele, que a mão do Senhor está sobre a vida dele, Pai. Integridade, honestidade, e nós submetemos agora a nossa vida, Deus, a ele nesse momento, para que ele possa ministrar a tua palavra ao nosso coração. Usa a vida dele, Senhor, abençoa a tua igreja, edifica a tua igreja nessa manhã, Senhor, através do teu filho, Pai. Oramos gratos a ti em nome de Jesus. Obrigado, pastor Alci. Irmãos, bom dia, graça e paz. Dois avisos importantes. Nós tivemos uma dificuldade com o registro da ata da última assembleia, que foi feita a eleição da nova diretoria, e nós precisamos passar de novo, pastor Alci, nós vamos passar de novo essa ficha de assinatura. Então, se você é membro da igreja e você esteve na assembleia realizada em novembro, se não me engano, o primeiro domingo de dezembro, acho que foi o primeiro domingo de dezembro, que foi aquela assembleia que nós elegemos a diretoria e todo aquele pessoal. Então, por favor, assine ali seu nome para que a gente possa completar o processo, registrar a ata, e aí os irmãos sabem todo o processo de banco, de troca de assinatura, etc, etc. Um outro aviso é o seguinte: talvez as irmãs tenham percebido isso com mais clareza, né? Porque normalmente as irmãs são muito mais observadoras. O pátio da nossa igreja, ou melhor, o pátio do templo da igreja, porque a igreja somos nós, está muito feio, né, irmãos? Mas uma explicação, não é que a gente está deixando, é que de fato, esse período nós tivemos que contar cada moeda para todos os compromissos da igreja. Graças a Deus, tudo está em dia. Temos apenas algumas ofertas que nós temos que repassar, que nós não repassamos ainda. Então, mas o que vamos fazer? Nós queremos limpar. Agora o povo está voltando, não é isso? Muitos irmãos ainda estão de férias. E aí o irmão Alan, que é o líder dos homens, né? Ele está fazendo uma convocação a nosso pedido. Sábado que vem, 9 horas da manhã, os irmãos que puderem, estejam aqui para a gente fazer um mutirão. Não vai ser muito difícil, porque nós contratamos uma pessoa que tem todo o equipamento. Ele vai cortar toda a parte de grama, de mato, etc. Em todo aqui atrás, alguns irmãos talvez nunca tenham andado aqui em torno da igreja. Até faço uma sugestão que andem para conhecer, né? Ainda está muito feio, tá, irmãos? Mas um dia vai ser lindo, né? Lá fora. Então nós vamos cortar todo o mato. Tem muito entulho nessa parte de trás, muita madeira velha. Nós temos o perigo aí de ter criadouros do Aedes aegypti, né? Então nós temos que também dar esse bom testemunho, limpar toda a igreja. Então esse rapaz, na quinta-feira, ele vai fazer toda essa parte bruta, vai juntar todo o entulho, a não ser esse aqui de volta que é madeira, esse não, mas o entulho que ele cortar, ele vai juntar. E no sábado nós vamos recolher tudo, vamos contratar uma caçamba, colocá-la aqui perto onde é a cantina, para nós então limparmos. E aí domingo que vem, quando o pastor mais estiver de volta, o templo, porque a igreja sempre é linda, né? Mas o templo vai estar bonito novamente, amém? Deus abençoe. Então sábado que vem, quem puder, venha preparado,
para estar nos ajudando nesse mutirão. E não esqueça, por favor, de assinar essa lista, tá bom? À noite vamos passar de novo para que a gente tenha condições de fazer o registro da ata. Meus irmãos, da última vez que falei aos irmãos, eu disse o seguinte, que a vida cristã só por milagre. Ou seja, eu tentei ver com os irmãos a questão de que para nós vivermos o padrão que a Bíblia apresenta para nós da vida cristã, e para nós fazermos tudo aquilo que o Senhor espera de nós, só mesmo por um milagre, ou seja, só pela atuação do poder de Deus em nossa vida. Jesus concordava com isso e ele entendia que é desta maneira mesmo, por quê? Porque antes dele mandar que os discípulos fossem a todo mundo e pregassem o Evangelho, ele ordenou que eles esperassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Ou seja, o próprio Jesus admitia que os seus discípulos, com todo o ensinamento que ele deu para eles, com todo o treinamento que ele deu, não estavam aptos a fazer a obra enquanto não fossem cheios do Espírito Santo. Ou seja, Jesus no seu ministério e no próprio ministério dos discípulos nos leva a entender que nós precisamos, para viver a vida cristã, desse poder de Deus em nosso coração. E uma coisa importante também que falamos, e eu estou tentando só pegar o fio da meada, não é isso? É que a salvação é um ato único de Deus na nossa vida. O dia que nós cremos em Jesus e nós aceitamos a Jesus, nós nos arrependemos e nós reconhecemos que precisamos do Senhor, naquele momento o Senhor nos salva. E a Bíblia diz, até de uma maneira muito bonita, uma ilustração muito bonita lá em Apocalipse, que o nosso nome é escrito no livro da vida. Ou seja, escrito uma vez, nunca mais será apagado. Ou seja, é um ato de Deus eterno na nossa vida. Mas a santificação, ou este andar com o Senhor, é algo do dia a dia. Enquanto a salvação acontece num dia histórico da minha vida, estar com o Senhor é algo que eu preciso buscar a cada dia. E pensando nessa direção, para nós entendermos melhor esta questão, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá na carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 2, eu quero ler a partir do versículo 14. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 14 até o capítulo 3, versículo 3. Naquela oportunidade também eu disse que o mais importante para que a gente possa ter de Deus esse poder na vida, essa presença do Senhor nos ajudando a viver e a caminhar com Ele, é nós estarmos vazios de nós mesmos. E os irmãos se lembram até que eu usei o exemplo do copo, não é isso? E disse que quanto menos água, mais cheio de ar. E eu disse que simbolicamente, quanto menos cada um de nós estiver no controle da vida, mais o Senhor tem liberdade de nos encher, de nos capacitar, de nos usar na sua obra. 1 Coríntios 2, 14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual julga bem tudo, e ele de ninguém é julgado, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Irmãos, Paulo está falando à igreja de Corinto. Deixa sua Bíblia aberta aí que a gente vai mencionar alguns detalhes desse texto,
Mas o que me impressiona é que a igreja de Corinto era uma das igrejas com mais problemas no Novo Testamento. Eu vou citar alguns problemas que existiam naquele momento lá na igreja de Corinto. Era uma igreja onde havia partidos, né? No capítulo 3, um pouco mais embaixo, no versículo 4, Paulo diz que alguns deles diziam, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo. Ou seja, havia grupos na igreja e alguns se consideravam discípulos de Paulo, alguns se consideravam discípulos de Apolo. Isso demonstra que no seio daquela igreja havia não pequenos grupos ou células como nós trabalhamos na igreja, mas divisão, contenda, discussões, enfim, cada um puxando a sardinha para o seu prato, como se fala, não é isso? Outro problema, também havia muitos problemas morais naquela igreja. No capítulo 5, versículo 1, diz que um rapaz da igreja dormia com a sua madrasta, e Paulo fica abismado com esta atitude, e a igreja, indiferente a isso, não fazia nada. No capítulo 6, versículo 18, Paulo fala sobre a prostituição, dizendo que muitos daqueles estavam entregando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, à prostituição. Também no capítulo 6, versículo 6, Paulo fala de uma briga que havia entre dois irmãos da igreja, e eles não conseguiram resolver o problema entre eles, e levaram aquele assunto para os tribunais, segundo Paulo, dos incrédulos, né? Eles não conseguiam resolver dentro do seio da igreja e foram buscar os seus direitos lá diante dos incrédulos. Paulo também fala no capítulo 12, começando ali no 12, sobre problemas doutrinários que existiam naquela igreja, muita confusão sobre os dons, sobre o que um devia fazer e outro, muita disputa, muitas pessoas procurando se projetar e se destacar através da execução do seu dom. Também no capítulo 11, versículos 20 a 34, Paulo fala que era uma igreja onde a ceia acontecia com muita confusão e as pessoas vinham para a igreja com fome, comiam enquanto comiam demais, e aí não dava para todo mundo. Então, enfim, se a gente vai estudar a igreja de Corinto, a gente vai perceber que era uma igreja com muitas dificuldades. E Paulo procura, já no início da carta, antes de tratar esses assuntos, Paulo tenta entender o que estava acontecendo. E Paulo apresenta, irmãos, 3 distinções ou 3 classificações que elas existem em todos os tempos. Entre nós, nessa cidade, no Brasil e no mundo, a gente pode classificar todas as pessoas definindo esses 3 tipos de pessoas que existem em todos os lugares. Porque não depende da cultura, não depende da posição financeira, a classificação que Paulo faz é algo espiritual. Paulo primeiro diz que existe o homem natural. O que é o homem natural? O que é o homem natural? O termo que ele usa ali para a palavra natural no grego é psíquicos, princípio da vida física, ou seja, o físico orienta toda a vida. Ele diz no versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quais algumas características desse homem espiritual que estão claras aqui? Primeira coisa, este homem, até pela palavra que Paulo usou, não é isso? Que significa o princípio da vida física, era um homem dirigido pelo físico. Nada na vida tinha importância a não ser aquilo que ele pudesse tocar, aquilo que ele pudesse sentir. A satisfação sexual era a coisa mais importante na vida do homem natural, segundo a colocação de Paulo. Todos os desejos físicos deviam ser satisfeitos. No versículo 14, ele diz ainda que as coisas de Deus lhe parecem loucura. E este homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Ou seja, o homem natural seria aquela pessoa, irmãos, que ainda não teve uma experiência com Jesus. Pense em alguém que você está orando, que você está tentando ganhar para Jesus, ou até que é do seu relacionamento, e você consegue perceber isso que Paulo está dizendo. Às vezes essa pessoa não consegue entender as coisas que nós fazemos pelo Senhor.
Não é isso? Porque ele não consegue entender, para esta pessoa que não tem uma experiência com Jesus, quem serve ao Senhor é como se fosse um louco, não é isso? Estar domingo de manhã, em vez de aproveitar esse sol para estar correndo, fazendo algum exercício, estar aqui ouvindo a palavra, estar aqui tentando edificar o seu coração. Uma pessoa que não tem uma experiência com Cristo vai dizer que isso é algo louco, que isso não tem sentido. Ou seja, esta pessoa, o homem natural, é alguém que não teve uma experiência com Jesus. Mas Paulo fala, a partir do versículo 15, de um outro tipo de pessoa, que é o homem espiritual. Ele diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O termo que Paulo usa é pneumatikoi. Pneuma é espírito, e koi significa dominado por, ou seja, o homem espiritual é alguém dominado pelo Espírito de Deus. A pessoa é cheia do Espírito do Senhor. Algumas características: ele conhece e compreende a vontade de Deus. Versículo 15, mas o que é espiritual discerne, julga, né? Ou discerne, ou julga bem tudo. Ou seja, ele consegue entender as coisas com sabedoria. Ele consegue discernir as coisas bem e entender bem o que Deus está querendo dizer. Ele também é uma pessoa de bom testemunho. Quando diz que ele não é julgado por ninguém, significa que ele tem uma vida correta e as pessoas percebem isso, e ele não é alvo de críticas, ou talvez não é alvo de julgamento por erros que haja cometido em sua vida. Então é alguém que vive uma vida de bom testemunho. Mas também o versículo 16 diz que ele tem a mente de Cristo, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu acho, irmãos, que ter a mente de Cristo é uma das joias mais preciosas que o Senhor quer colocar em nosso coração. O que significa ter a mente de Cristo? Significa ter a capacidade de ver as coisas com os olhos de Jesus, sentir as coisas, valorizar as coisas com o valor que o Senhor Jesus dá para cada coisa. Não é verdade? Por exemplo, um exemplo que me veio aqui à mente agora. Jesus estava lá no templo olhando as pessoas colocarem a oferta, e veio uma viúva pobre e colocou lá uma moedinha de centavos. E Jesus conseguiu perceber naquela mulher uma atitude do coração muito mais elevada do que todos aqueles que estavam ofertando, até com valores muito grandes. Ou seja, ter a mente de Cristo é conseguir olhar as coisas e perceber segundo os valores do reino, segundo esta visão espiritual. E Paulo chama esta pessoa do homem espiritual. Ou seja, o homem espiritual é alguém que já teve uma experiência com Jesus, alguém em quem o Espírito de Deus habita, e alguém que tem um relacionamento profundo com Deus ao ponto de pensar, de sentir, de valorizar, de ver as coisas do ponto de vista de Deus. Mas Paulo fala ainda do homem carnal, aí começando no capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, o termo que Paulo usa aqui para classificar este tipo de homem é o termo sarx, sarkikoi, ou seja, sarx, carne, e koi, dominado por. Ou seja, enquanto o homem espiritual é dominado pelo espírito, o homem carnal é dominado pela carne. Mas algumas características que eu quero também destacar, que Paulo nos traz à mente. Ele está salvo. No versículo 3, no capítulo 3, versículo 1, diz: como a meninos em Cristo. Ou seja, este homem carnal que existia lá na igreja de Corinto, assim como existia também o homem espiritual, assim como existia também o homem natural, este homem carnal não é alguém perdido, não é alguém que não conheça Jesus, não, ele está em Cristo. E quem está em Cristo é do Senhor, pertence ao Senhor, está salvo, o nome está escrito lá no livro da vida. Mas algumas outras características que Paulo levanta, ainda no versículo 1. Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ele é alguém imaturo
na sua experiência com Deus. Ainda no versículo 2, ele não progride na fé e no conhecimento. Paulo diz que quando ele esteve com eles, ele não deu para eles manjares, porque eles não tinham condições. Mas o que Paulo fica assustado é que eles ainda não tinham condições de entender valores e princípios mais elevados da revelação de Deus. Eles ainda precisavam ficar se alimentando, não de alimento sólido, mas de leite. Vida de duplo sentido, versículo 3, diz que, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sou porventura carnais, e não andais segundo os homens. Então, eles estão em Cristo. Paulo diz que eles são meninos em Cristo, estão salvos, estão selados pelo Espírito, o nome está escrito no livro da vida, mas eles estão andando segundo os homens, ou seja, é alguém que tem um sentido de vida duplo. Ele está com um pé servindo ao Senhor e com outro pé servindo ao mundo, servindo a sua própria vontade. E Paulo chama esta pessoa de um homem carnal. Então, meus irmãos, o homem natural é aquela pessoa que não teve uma experiência com Jesus. O homem espiritual e o homem carnal, segundo Paulo, são pessoas que já têm uma experiência com Cristo, mas um vive sob a orientação e direção do Espírito, e o outro vive sob a orientação e direção da sua própria carne, da sua própria vontade. E o que eu tinha conversado com os irmãos é que eu ia compartilhar que o nosso grande desafio é como nós podemos, salvos que somos pelo Senhor, nós pertencemos ao Senhor, como nós podemos ser e permanecer sendo homens e mulheres espirituais, ou seja, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Eu quero compartilhar 5 cuidados que eu tenho procurado ter em minha vida, para que eu possa permanentemente buscar o Senhor e permanentemente estar cheio do seu Espírito. E como eu disse lá no início, a salvação é um ato de Deus eterno e único, mas o estar cheio do Espírito, até como Atos nos mostra, é algo do dia a dia. Várias vezes Atos fala, e foram cheios, e aí um pouco mais, alguns capítulos depois, e foram cheios, ou seja, mesmo para os cristãos primitivos, mesmo para os apóstolos, até o próprio Paulo, quando ele foi salvo, a Bíblia diz que quando aquele profeta foi lá orar com ele e impor as mãos, ele foi cheio do Espírito Santo. Mas o próprio Paulo, um pouco mais adiante na sua caminhada cristã, a Bíblia diz que ele novamente foi cheio do Espírito Santo, ou seja, esta realidade do estar cheio da plenitude de Deus é algo que eu e você, buscar todos os dias. E eu tenho procurado fazer isso, irmãos, com 5 passos que eu quero compartilhar com você. Primeiro é o passo da fé. Por que a fé? Porque estar cheio do Espírito Santo não é sentir algo estranho, fantástico, ser arrebatado, isso pode até acontecer, mas é algo que precisa existir no meu coração a partir da fé. Em que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz lá em Efésios 5,18, que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ali não é um pedido, ali é uma ordem do apóstolo Paulo àqueles cristãos lá de Éfeso. Então há uma ordem clara na Bíblia para que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, sejamos homens e mulheres espirituais. E em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, alguém pode abrir e ler para mim, por favor? 1 João 14, versículos, ou melhor, 1 João 5, 14 e 15. Alguém achou aí? Pode ler bem alto para nós todos ouvirmos. João 14, João, primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Alguém pode ler? Eu já achei, mas se alguém já tiver achado, pode ler para nós. Eu vou ler então. Pode ler. Alguém já começou a ler? Pode ler.
Irmãos, a Bíblia diz aqui em 1 João que quando nós pedimos alguma coisa a Deus que é da vontade dele, ele vai nos dar. É muito claro. Então, se a Bíblia me diz, de maneira muito clara, não só em Efésios, lá na carta aos Efésios, mas diz em outros textos que eu preciso ser um homem cheio da presença de Deus. E se eu peço isso a Deus, é o que Jesus disse: se um filho pedir ao pai pão, o pai vai lhe dar uma serpente. Ou seja, se eu peço a Deus algo que Deus quer me dar, eu preciso estar certo e seguro que Ele vai me dar. Ou seja, primeira coisa, irmãos, que você guarde no seu coração: pedir a Deus para ser cheio do Espírito Santo é pedir algo que Ele quer dar para você. Então, por isso que eu disse que é fé, não é emoção. Quando eu já compartilhei isso com os irmãos, quando adolescente, eu participei de um congresso da Cruzada Mundial Estudantil para Cristo, e lá eu aprendi isso, essa verdade que eu trago desde os meus 15, 16 anos, de que quando eu peço a Deus algo que é da vontade de Deus, Deus vai me dar. E quando eu me coloco nas condições que eu preciso estar para que Ele possa encher a minha vida. Então, a primeira coisa para você ser cheio do Espírito Santo, guarde no seu coração, é um ato de fé. Fé no que a palavra diz. A palavra diz que eu preciso ser cheio, e a palavra diz que quando eu peço a Deus algo, Ele vai me dar. Segundo ponto que eu quero guardar, que tem sido a minha experiência, é: eu preciso inundar a minha mente e coração com a palavra de Deus. Irmãos, por isso Jesus falou que o Espírito me conduziria a toda a verdade, né? E Ele me faria lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou. Eu não sei se você já passou por essa experiência de pensar, mas tem tanta coisa que a Bíblia ensina, será que eu vou conseguir lembrar de tudo? É exatamente isso que Jesus está dizendo, que quando o Espírito de Deus está no meu coração, o Espírito de Deus me faz lembrar da palavra de Deus. E para que isso aconteça, irmãos, eu preciso inundar o meu coração com a palavra, eu preciso gastar tempo com a palavra de Deus. E os irmãos têm ouvido tantas mensagens aqui nessa direção da palavra de Deus. O terceiro cuidado que eu tenho procurado ter sempre é reservar tempo diário de oração. O pastor Alcir pregou, não sei se foi domingo passado ou há 2 domingos atrás, falando desta importância de estar na presença de Deus, desta comunhão com Deus que nós alcançamos com a leitura da Bíblia e com a oração. Então eu diria que crer que o Senhor quer me encher com o seu poder, buscar na palavra a orientação de Deus e inundar o meu coração com a palavra, orar sempre e permanentemente. O quarto dedo que eu queria colocar é manter a minha vida santa diante do Senhor. Irmãos, vamos pensar nesse copo d'água também. Agora vamos inverter a coisa. Em vez de você imaginar que o Espírito de Deus é o ar que está aqui dentro, que não a água, imagine o contrário, né? Apenas um exemplo. Que a água significa a presença do Senhor enchendo a minha vida. Se eu começar a colocar pedras aqui dentro, né? O que vai acontecer com esta água? Se eu colocar pedra ou areia ou colocar algum outro elemento aqui, o que vai acontecer com a água? Ela vai sair. Não é o exemplo melhor. A gente nunca perde o Espírito Santo de Deus. Mas a ideia é que quando na minha vida eu permito que existam pecados, atitudes que eu sei que não agradam ao Senhor, é como se eu estivesse limitando a atuação do Senhor na minha vida. Então, para que eu possa estar cheio do Espírito, eu peço, eu busco na palavra inundar o meu coração, eu me coloco diante do Senhor em oração, mas eu estou atento se existem coisas no meu pensamento, na minha vida, que estão entristecendo o Espírito de Deus. É por isso que Paulo diz que nós não podemos entristecer o Espírito de Deus. Davi, quando pecou, ele não pediu a Deus, Senhor, me salva. Não, ele diz, torna a dar-me a alegria da salvação. Porque ele reconhecia que a atitude que ele tinha tido de pecado, e os irmãos conhecem bem a história de Davi, havia entristecido no coração dele o Espírito do Senhor. Então, irmãos, santidade, buscar viver a vida no padrão do Senhor,
E toda vez que o Senhor trouxer à minha mente e o coração algo que eu sei que eu errei com ele, errei com alguém, eu preciso aprender a confessar esse pecado. E meus irmãos, Deus já tem provisão para todos os pecados que eu cometi, que eu cometo e que eu vou cometer ainda. Porque eu estou cravado lá na cruz com o Senhor Jesus. Mas eu preciso me apropriar desta provisão. Por isso que 1 João diz que eu preciso confessar os meus pecados. E diz que o sangue de Jesus me lava de todos os pecados. Mas João fala que eu preciso confessar, porque eu preciso me apropriar desse perdão de Deus para aquele pecado que ele já sabia que eu ia cometer. Então, eu preciso, lembrando do copo d'água, tirar tudo aquilo que impede que a minha vida esteja cheia da presença do Senhor. E o último dedo, seria o quinto dedo, a obediência. E meus irmãos, nós sabemos quando precisamos obedecer. Não é verdade? Nós sabemos. Eu e você sabemos aquele momento em que eu preciso nadar contra a maré. Ou até na direção da maré. Mas normalmente é contra a maré. Porque o Espírito de Deus vai colocar isso em nosso coração, esse desejo de obedecer ao Senhor. Saul estava tentando agradar a Deus e diz, não, eu tenho aqui muito gado que eu consegui conquistar na minha guerra, tudo isso eu vou fazer um grande holocausto aqui para Deus. E aí Samuel disse, Deus tem mais interesse na obediência do que no sacrifício. Ou seja, Deus está mais preocupado com a atitude de obediência do meu coração do que com as coisas que eu posso oferecer para Ele. Então, meus irmãos, 5 atitudes que vão me ajudar a estar cheio. E eu quero trazer um exemplo que alguns irmãos já conhecem, porque há uns 15 anos atrás eu preguei este mesmo tema na igreja, eu usei este exemplo da luva. Irmãos, apenas um exemplo, para a gente entender. Esta luva vai representar os 3 tipos de pessoas que podem existir. Aquele que não conhece a Jesus, que ainda não teve uma experiência com Cristo, aquele que já teve uma experiência com Cristo, mas vive uma vida de derrota, uma vida porque não está sendo dirigido pelo Espírito, e aquele que vive com Cristo e tem uma vida de vitória, porque está vivendo sob a direção e comando do Espírito de Deus. Se eu olhar para esta luva do jeito que ela está, eu posso dizer para ela um monte de coisa. Luva, pega a minha Bíblia. Luva, por favor, junte aqui o meu esboço e coloque dentro da Bíblia. Não vai acontecer nada, não é verdade? Por quê? Porque falta o elemento vida dentro dela. Eu vejo a pessoa que não tem uma experiência com Cristo como esta luva, que não tem vida dentro dela. Pode parecer duro, mas Paulo diz aos Efésios 2, que quem não tem Cristo está morto. Vive, respira, anda, mas está morto no seu coração, porque está longe de Deus, está sob o domínio de Satanás. Paulo diz também que quando a pessoa aceita Jesus e é transformada, ela é transportada do reino das trevas para o reino da luz. E eu imagino então que a maneira melhor de demonstrar alguém que não tem uma experiência com Jesus, como alguém que tem dedo, né? A luva tem dedo, ela é bem costurada, ela é bem arrumada, enfim, toda muito bem acabada, tem tudo que uma luva precisa ter para ser uma luva, mas falta o elemento vida em seu coração. Assim é o homem natural, por isso ele não consegue obedecer às coisas de Deus. Deus pode dizer para ele que ele tem que ser honesto, Deus pode dizer para ele, e ele saber disso através do que ele aprendeu dos pais, que ele precisa viver uma vida santa, etc, etc, mas ele não consegue realizar isso. Agora, vamos colocar a mão aqui dentro da luva. Essa luva não é minha, é da minha amada, então um pouquinho apertada. Dessa maneira que está aqui, eu entendo que é o homem carnal. Por quê? Ele tem vida dentro dele? Tem. A minha mão está dentro da luva. Então, simbolicamente, o homem carnal tem o Espírito de Deus, é salvo, o nome dele está escrito no livro da vida, mas o que acontece? Você precisa perdoar aquele que fez mal a você.
Luva, você precisa pegar essa Bíblia. Luva, você precisa pegar esse copo d'água aqui. Ou seja, ele tem vida, mas muitas vezes ele não consegue fazer as coisas que Deus espera dele. Por quê? Porque algo ainda não está funcionando. É o que Paulo chama do homem carnal. Ele ainda é uma criança. Ele ainda não consegue entender os conceitos de Deus. Ele ainda não consegue viver a vida de Deus. E aí, se eu colocar o primeiro dedo, seria aquele que eu falei, da fé. Mas também, eu apenas ter fé na minha vida, crer que Deus pode fazer, vai resolver muito pouco. Porque mesmo com esse dedo colocado, eu ainda continuo tendo dificuldade de fazer as coisas que Deus quer que eu faça. Por exemplo, você já tentou pegar alguma coisa só com o dedão? Eu aqui vou ter muita dificuldade de pegar. Por quê? Me falta ainda esses outros dedos. Ou seja, eu preciso não apenas crer no que Deus promete na sua palavra, mas eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso orar. Ou seja, eu preciso gastar tempo com o Senhor. Eu preciso também cuidar para que a minha vida seja uma vida de acordo com os princípios de Deus. E toda vez que uma pedrinha cair ali, e toda vez que eu cometer algo que entristeça o coração de Deus, eu preciso reconhecer e confessar. E isso é constante. E o outro dedo, eu preciso ser alguém obediente ao Senhor. Quando eu consigo ter o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus tem liberdade de operar em minha vida a fé, o conhecimento da palavra, a oração, a vida de santificação diante dele e a obediência, agora eu consigo pegar com segurança esse púlpito, a minha Bíblia, o meu esboço. O que eu pedir a esta mão para fazer, ela vai ter condições de fazer. Então, aqui nós temos o homem espiritual. Ou seja, alguém que está cheio do Espírito de Deus e pode fazer a vontade de Deus. Eu não vou tirar a luva, mas abra a sua Bíblia, e eu vou terminar, em João capítulo 7. João capítulo 7, versículos 37 a 39. 37 a 39. A Bíblia diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, Jesus, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Irmãos, aqui para mim está o resumo de tudo que eu tentei falar para vocês. Por quê? Veja que João, quando escreveu, ele falou de uma palavra de Jesus, mas ele também deu uma interpretação, dizendo que Jesus falou sobre esta água que vai jorrar de dentro de nós, que isso, olha lá, versículo 39, disse isto ele a respeito do Espírito que haviam de receber. O próprio João está dizendo que aquele rio de água viva que vai fluir dentro de nós, que vai nos dar força para fazer a vontade do Senhor, eles ainda iam receber. Os irmãos conhecem a história, sabe que depois lá no livro de Atos, no dia do Pentecostes, houve o batismo, e dali para frente o Espírito de Deus começou a dirigir e a conduzir a sua igreja. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, quando se levantou, e normalmente ele conversava com as pessoas, sentado ali num monte, as pessoas sentadas, mas no tempo ele se levantou, parece que ele queria fazer um destaque muito grande, ele bradou, né? A ideia é que ele falou em voz alta, né? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Interessante que ele usa todos os verbos no presente. E aqui eu quero aplicar para a nossa realidade. Se alguém tem sede, venha e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. No grego, há uma forma de conjugar o verbo em que é uma ação que foi realizada no passado e continua acontecendo. Aqui, o verbo usado quando o texto foi escrito e foi colocado como revelação de Deus, não é este verbo com ação que começa no passado e continua. É algo que acontece agora. Por que isso? Porque buscar o Senhor, beber do Senhor, estar na presença do Senhor é algo de todo dia. Jesus está dizendo o seguinte: se você tem sede hoje, venha hoje e beba agora. Quem crê agora em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Por quê? Jesus está reafirmando esta verdade, de que a salvação, o encontro com Ele é um ato histórico. Mas o viver esta vida espiritual, esta vida abundante, é um ato de todo dia. Ou seja, todo dia eu preciso fé. Todo dia eu preciso conhecer a palavra, eu preciso orar, eu preciso obedecer e eu preciso buscar a santidade na minha vida. Irmãos, John Stott, um dos grandes escritores do nosso tempo, ele dizia o seguinte: peço todos os dias para ser cheio do Espírito. E eu quero então sugerir a você que todos os dias, lá no seu momento de oração, peça pelo seu trabalho, peça pela pessoa que você quer ganhar para Jesus, peça pelas decisões que você precisa tomar, mas peça a Deus: Senhor, enche-me do teu Espírito nesse dia, para que eu possa viver esse dia, esta realidade de alguém que vai ser percebido como alguém do Senhor e vai abençoar as pessoas que estão à sua volta. Então, meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo é algo que eu preciso buscar todos os dias. E pelo que eu vejo na palavra, na própria experiência do Paulo, eu já disse isso, Paulo estava pleno do Espírito naquele momento em que ele se converteu. Mas parece que na caminhada isso não se tornou tão evidente. E depois a Bíblia diz que ele novamente foi cheio do Espírito Santo. E a mesma coisa com Pedro. E se isso aconteceu com eles, isso acontece comigo e com você. Então, a plenitude do Espírito do Senhor é algo que eu preciso buscar continuamente. Precisamos continuar indo a Jesus, não só para a salvação, mas indo a Jesus com fé, na palavra, na oração, na santidade, na obediência, para que a nossa vida possa ser cheia da presença do Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que um dia nós fomos alcançados pela Tua palavra e, ó Deus, nós fomos salvos, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Nós recebemos o dom do Espírito Santo como um presente do Senhor para nós, mas nós também reconhecemos, ó Deus, que precisamos continuamente buscar a Tua face, para que, ó Deus, a nossa vida possa ser cheia do Espírito. E, ó Deus, cheios do Teu Espírito, nós vamos ser capacitados pelo Senhor para viver a vida cristã que está diante de nós. Para que, ó Deus, através de nós possa fluir este rio de água viva, aonde pessoas possam beber, aonde pessoas possam conhecer o Evangelho, aonde pessoas possam ser desafiadas a uma vida diferente, aonde as pessoas possam, de fato, conhecer a bênção que é pertencer ao Senhor. Ó Deus, ajuda a cada um de nós. Tu sabes as nossas lutas, as nossas dificuldades. Tu sabes, ó Deus, as áreas da nossa vida em que nós precisamos vitória, e nós queremos reconhecer que esta vitória só será possível com a Tua presença, com a Tua bênção e com a força do Teu Espírito. Por isso pedimos, ó Deus, enche nossa vida com a Tua graça, enche a nossa vida com o Teu Espírito e dá, ó Deus, que possamos ser homens e mulheres espirituais. E, ó Deus, todo momento em que nós percebermos que estamos nos afastando deste ideal, da plenitude, que o Senhor nos toque o coração, a mente, que a gente saiba, ó Deus, como buscar o Senhor, como rever a nossa vida, nossas atitudes, e assim permanentemente estarmos na Tua presença e fazendo a Tua vontade.
Nós te pedimos e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Estaremos aqui à noite novamente. Vamos prestar culto ao Senhor. E quero lembrar, então, sábado, 9 horas, nosso mutirão, aqueles irmãos, até irmãs, se quiserem vir ajudar, estão aí convocados. E, por favor, se você estava na assembleia, na última assembleia, não deixe de assinar aquela lista que nós precisamos para fazer todo o acerto lá no cartório e dar continuidade àquelas decisões da igreja. Algum aviso, pastor Alcir? Não? Que Deus abençoe, irmão. Com um momento de oração silenciosa, o nosso culto está encerrado.